você controlar o tempo mais ou menos. Na hora que eu terminar a prece, eu passo para vocês, você começa com a 30, tá? Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe mais uma vez. Estamos aqui juntos, felizes, trabalhando, servindo, recebendo do alto tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que for melhor para nós, iremos receber na tarde de hoje e à noite, quando os mentores também darão toda a assistência espiritual a cada um de nós. Hoje conosco Luiz Armando Ferreira, da revista Informação, e o tema Causas Anteriores das Aflições. É o tema para todos nós hoje. A frase que trabalhamos esta semana: evita os assuntos infelizes, fala auxiliando em favor da tranquilidade e da elevação. Emmanuel. E a partir de quarta-feira, que já iniciamos a frase nova, e para vocês que estão aí nos ouvindo, mais uma semana, começando hoje com a frase que vamos trabalhar até a próxima sexta-feira. O que sentes revela o rumo para onde te diriges. O que pensas aponta o lugar em que te encontras. O que falas indica o que sabes. O que fazes mostra quem és. Emmanuel. O que sentes revela o rumo para onde te diriges. O que pensas aponta o lugar em que te encontras. O que falas indica o que sabes. O que fazes mostra quem és. Emmanuel. Esta é a frase que nós vamos trabalhar, que já está no nosso Face do Grupo Espírita Seara das Fraternidades. A lição que caiu para nós, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o trecho que caiu, a paciência, um espírito amigo, Avre, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de vossos sofrimentos e submeterem às provas a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas, que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. A lição que caiu para nós hoje, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Lembrando sempre que no meu preparo pela manhã, peço orientação ao plano espiritual e abro o Evangelho e a lição que cai, faço aqui a leitura para vocês também. Então, a paciência, algo que nós precisamos exercitar bastante ainda e aprender. Vamos fazer nossa prece. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Criador, Deus Pai,
Agradecemos, Pai, mais uma vez, por estes momentos desta nossa existência. Agradecemos, Pai, pelos instantes que estamos aprendendo a cada dia, a cada momento. Estes instantes tão importantes para esta nossa experiência, nossa vivência terrena, que faz assim, a cada dia nos tornarmos criaturas mais fortes, firmes diante de tudo aquilo que passamos, enfrentamos, sofremos, conquistamos, todas as nossas experiências. Agradecemos nosso Mestre Jesus, mais uma vez, por este nosso encontro. Estamos aqui reunidos em Teu nome para falar os Teus ensinamentos e, mais do que falar, exemplificar. Como é difícil para nós colocarmos em prática estes ensinamentos do Teu Evangelho. Jesus, nesta tarde, acompanhe cada um de nós. Acompanhe estes nossos irmãos que se encontram nos hospitais, sofrendo com as suas dores físicas, outros tantos em seus lares, com suas dores da alma, aqueles nossos irmãos a quem nós tanto oramos e hoje se encontram em seus lares, que recebam também as nossas vibrações e tenha certeza de que a alegria, juntamente da família, e por ter saído de uma determinada situação perante a dor, um hospital, a alegria de estar neste lar, no aconchego do lar, onde seus mentores de todos que se encontram na família, se reúnem para ouvir falar de Jesus. Abençoe, Mestre amado, este lar e todos os lares desajustados, todos os lares dos nossos irmãos necessitados que se encontram em conflitos, que nós sabemos o quanto passam por estes problemas. Te pedimos, Jesus, que mais uma vez as tuas mãos e de teus mensageiros possam depositar sobre estes nossos irmãos, para que todo mal seja afastado, para que somente o bem, a paz esteja presente neste lar e no coração de cada irmão. Sabemos o quanto é importante o nosso pensamento e sentimento. Então você que se encontra em uma dor profunda, corte esta ligação. Procure fazer a ligação com Jesus, com os amigos espirituais, buscando alguma tarefa, algo, para não ficar com o seu pensamento ocioso, deixando cair a sua vibração e atraindo assim irmãos menos esclarecidos. Faça a sua parte e os amigos espirituais farão a parte deles. E nós que estamos aqui dentro desta casa, levando esta mensagem, onde falamos sempre que a palestra é a maior das cirurgias, que a mensagem da tarde de hoje possa operar em você, transformando profundamente você. As cicatrizes do passado e deste presente possam assim estar neste instante sendo trabalhado através destes mensageiros do alto. Permaneça com seu coração aberto para que toda assistência espiritual possa envolver você. E logo mais não esqueça de colocar a sua água
para continuar a receber toda assistência espiritual. E pedimos ainda a estes nossos amigos que possam olhar por todos estes profissionais que estão trabalhando sempre, auxiliando estes nossos irmãos que se encontram no leito de dor. Que sejam parados, protegidos, fortalecidos, envolvidos em muito amor, dando assim forças para continuar esta tarefa de auxiliar o próximo. Que Jesus abençoe cada um de nós no dia de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho o nosso irmão Luiz Armando, para que ele possa trazer a mensagem para todos nós na tarde de hoje. E através desta mensagem, procure envolver seus familiares, para que também sejam envolvidos em muito amor, muita paz, e que este nosso irmão possa levar desta casa e de cada um de nós que estamos aí, uns aqui, outros aí, envolvendo em vibrações de paz, amor, alegria, esperança e fé, para que ele possa envolver toda a sua família. Fiquemos em paz e continuemos assim a receber o tratamento que foi destinado para cada um de nós no dia de hoje. Que assim seja. Causas anteriores das aflições. Aqueles que não estão familiarizados com a questão espírita, naturalmente devem estranhar um pouquinho essa afirmação, essa frase, não é? Mas para entender um pouquinho dela, nós precisamos de nos reportar ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quarto, produzido por Allan Kardec, baseando-se naqueles aspectos não polêmicos dos conteúdos de Jesus, já que as obras que retratam a personalidade e a passagem de Jesus há quase 20 séculos entre nós, elas na realidade começaram a ser escritas muito tempo depois que Jesus havia partido, né? O Evangelho de Mateus parece que 10 anos depois. O Evangelho de João parece que 60 anos depois, segundo os historiadores afirmam. João e Mateus foram os que conheceram Jesus ao vivo, trabalharam com ele. Marcos e Lucas, na realidade, não. O Marcos era sobrinho de Pedro, o nome dele é João Marcos, e o Lucas, o nome dele era Lucianos. Ele, na verdade, era um grego, mas muito ligado a Paulo de Tarso, que na realidade foi a grande inspiração para ele, não é? E na realidade Kardec constrói uma obra de 28 capítulos, na realidade um verdadeiro manual de instruções para o nosso comportamento durante a nossa passagem pela Terra, especialmente depois que nós nos compenetramos do que somos, por que é que estamos aqui, por que é que sofremos, não é? Para lembrar um pouquinho disso também, nós precisamos de retornar no tempo e voltarmos a 20 séculos atrás. Vamos nos basear no Evangelho de São João. Diz o Dr. Canuto de Abreu, que foi um grande pesquisador, filólogo, uma cultura realmente enciclopédica, que o Evangelho de João é um evangelho mediúnico. Aliás, a própria Igreja Católica o reconhece. Clemente de Alexandria, depois da organização desse livro, chegou à conclusão que realmente era uma obra oriunda do plano espiritual. Dr. Silvino, no livro O Evangelho por Dentro, conta que, na verdade, o Espírito Santo, que acompanhara João desde Jerusalém a Roma, de Roma até Patmos,
Na verdade, um belo dia, naquela aldeia humilde em que João se instalara com Prócoros, um grego que o acompanhara, que era grande admirador dele, e que o acompanhara desde Jerusalém a Roma, até a prisão de João, o seu cozimento físico, né? E do seu ressuscitamento e depois o seu banimento para a ilha de Patmos, porque o pretor que o havia condenado estava com muito medo do João, porque os cristãos eram reconhecidos assim como dados a sortilégios. Então João, um belo dia, depois de se acomodar e fazer as suas pregações da palavra para aqueles aldeãos, ele na realidade um belo dia ouviu do Espírito Santo que ia contar a história de Jesus. E o Prócoros deveria anotá-lo. Prócoros o anotou em grego, por isso que o Evangelho de João, daqueles que foram construídos, é o único na realidade nesse idioma. No capítulo 8, que é um momento assim de grande tensão, há uma descrição bastante interessante onde está dito que Jesus tinha dormido no Monte das Oliveiras e ao amanhecer em Jerusalém ele desce do Monte das Oliveiras e dirige-se ao templo. Evidentemente, quando Jesus chegava, era uma multidão que o cercava, ele se põe a conversar com aquele povo, começa a falar algumas coisas e na realidade de repente aparecem alguns anciãos, fariseus e doutores da lei com uma mulher e na realidade vinham testar Jesus, vinham mais uma vez tentar colocá-lo em situação difícil. E Jesus na realidade houve a indagação daqueles homens que traziam aquela mulher que havia sido surpreendida em adultério, se deveria ser executada a sentença determinada, decretada lá por Moisés, de que ela deveria morrer por apedrejamento, porque ela foi pega em flagrante. Jesus estava a essa altura agachado no chão, aparentemente escrevendo alguma coisa, não respondeu na primeira, não respondeu na segunda, na terceira tentativa ele na verdade se levanta e diz para aqueles homens: aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra, que é uma passagem bastante conhecida, né? E fez o pessoal pensar. Conta a narrativa que na realidade Jesus agachou-se novamente e os homens foram deixando cair as pedras no chão e sumiu todo mundo. Jesus levanta-se novamente e pergunta para a mulher: onde estão aqueles que te acusavam? E ela diz, na realidade, sumiram, foram embora. Vá tu e não peques mais, diz Jesus. E segue em frente. As horas que vão se seguir ali no templo serão horas de muita tensão. Há dois momentos descritos no Evangelho de João em que Jesus quase que foi apedrejado também. Na segunda vez ele teve que sair meio que de fininho. Faz alguns prodigiosos efeitos, né? Um deles é curar um cego de nascença através de uma junção de saliva com terra, e o homem voltou a enxergar para espanto da maior parte das pessoas que testemunharam o fenômeno. E na sequência ele vai trazer Lázaro de volta à vida, história também bastante conhecida, né? Depois ele vai a Betânia, fica 6 dias ali e 6 dias depois retorna, e é quando começa justamente o início do Calvário, né? Ele na noite que está descrita no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, ele na verdade sai de uma taberna dizendo àqueles homens que largaram as suas próprias vidas para segui-lo que a sua hora estava chegando. E na realidade causou muito desconforto naquele povo, porque eles estavam na realidade distantes de suas famílias para seguir a Jesus, e na verdade agora Jesus vinha com essa história. E Jesus vai falar um monte de coisa legal. São os dois momentos mais bonitos da história de Jesus. Um é o Sermão da Montanha, de onde saiu bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, e Kardec aproveita no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mais longo de todos. Por que será, não é? Porque justamente o Espiritismo, baseado nas informações de Santo Agostinho, basicamente explicadas no capítulo 3 do próprio Evangelho, vai dizer que existe uma hierarquização entre os mundos que estão aí gravitando pelo espaço, entre os quais a Terra se inclui, e na realidade o que acontece é que a Terra, dentro da classificação geral, está na condição de mundo de expiação e provas, que é um mundo marcado assim pelas dificuldades, não porque Deus é mau, castiga as pessoas, mas porque os espíritos que aqui habitam são espíritos um tanto quanto imperfeitos. E na verdade essa classificação de perfeição ou imperfeição tem a ver com a razão pela qual nós existimos.
Em algum momento, conforme está na questão 607A do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que o espírito, vindo de experiências remotas há milênios, ele na verdade alcança a condição de espírito e começa para ele uma fase, uma etapa chamada humanização ou humanidade, que é questão 607A do Livro dos Espíritos. E ali nós vamos aprendendo que entre acertos e erros nós vamos colecionando muitas vezes aprendizados e débitos perante as leis cósmicas que estão inscritas dentro da nossa consciência e que vão se dilatando à medida que a gente vai evoluindo, né? Então, na realidade, nós vamos vendo ali no capítulo Bem-aventurados os aflitos que existem, por conta dessa história de que estamos renascendo sucessivas vezes, reencarnando sucessivas vezes, nós voltamos trazendo do passado algumas coisas a acertar por dentro de nós mesmos e outras que nós vamos construindo aqui. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer assim: se nós fizermos uma análise comparativa entre os problemas que nós trazemos do passado remoto e o que criamos aqui nessa existência, nós vamos ver que o que criamos aqui é em muito maior número do que aquelas que nós trazemos do passado. Porque a providência divina misericordiosa não nos dá dores e dificuldades maiores do que a nossa capacidade de suportação. Então, quando nós viemos aqui para começar ou reinsetar uma experiência, envolvendo pessoas com as quais nós tivemos comprometimentos, que ressurgem disfarçados de familiares, pais, mães, irmãos, irmãs, muitas vezes maridos, esposas, filhos, descendentes, sogro, sogra, cunhado. Todo esse pessoal, como diz André Luiz no livro Sol nas Almas, faz parte do mesmo pacote de viagens, que previa que nós nos reencontraríamos aqui, para que nós conseguíssemos superar as diferenças, as divergências que trazíamos do passado. Como nós, na realidade, não temos assim muitas referências nesse sentido, a fé que nós trazemos dentro de nós ainda, em grande maior parte, é uma fé quase que insignificante, que não foi cultivada, porque a fé, na realidade, ela é divina e humana, como está explicado no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Fé que Transporta Montanhas, né? Na realidade, nós temos que trabalhar nessa existência para construir a fé raciocinada, que significa que nós precisamos conhecer o sentido da própria existência, conhecer as mensagens de Jesus, que são referenciais importantes para que a gente se conduza dentro da própria vida, né? Conhecer, enfim, os mecanismos maravilhosos de um Criador chamado Deus, chamado de Alá, chamado de Jeová, seja lá que apelido nós lhe queiramos dar, na realidade é uma referência importante, e ele é um pai. Como diz Jesus, qual pai cujo filho lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Qual o pai cujo filho pede um pão, lhe dá uma pedra? Se nós somos incapazes de fazer isso, imagina Deus, ele não vai fazer nada de mal para nós, pelo contrário. Tudo que nós enfrentamos, na realidade, tem a sua raiz no passado. Como disse Kardec, no passado recente desta existência, no passado remoto de existências que nos trouxeram de volta. Quais são essas do passado remoto? Justamente o Instituto da Família está reunindo alguns dos personagens cujos enredos construídos no passado terminaram de uma maneira não muito feliz. Os problemas de saúde, nós vamos aprender com o Espiritismo numa mensagem de um médico chamado Morel Lavalier, na Revista Espírita, acho que de julho de 1867, que nós somos não apenas o que estamos vendo, antes disso somos espírito, que está conduzindo isso aqui que é imortal. Essa carne, essa matéria vai se dissolver com o tempo, vai se transmutar novamente em energia e na realidade segue em frente o espírito que por aqui passou. Então o Dr. Morel falou assim, olha, existe o espírito, que é o grande comandante, o grande operador, o grande piloto dessa máquina chamada corpo físico. Existe o corpo espiritual, que passa as informações do espírito para o corpo que vai ser construído em função das informações desse corpo espiritual. E também leva do corpo físico para o espírito as informações desse corpo físico. Então, ele na realidade é precedido de um corpo chamado perispírito para nós espíritas, e precedido do espírito, que é o que sobreviverá além de tudo, né? Então o Dr. Morel fala assim, existem doenças do espírito, são aquelas que resultam justamente das nossas infrações à lei de Deus, que desarmonizam, desequilibram nossa consciência.
Existem as doenças do corpo espiritual, que são essas que nós invariavelmente desenvolvemos aqui em função da maneira como nós nos conduzimos, descontrolados emocionalmente, depressivos, muitas vezes irritados demais, coléricos demais. Então nós estamos sobrecarregando a nossa estrutura mais sutil chamada corpo espiritual. E, na realidade, tem o corpo físico. Como nós dissemos há pouco para o companheiro aqui, não é? Na realidade, a situação que aí está instalada, ela veio lembrar para nós todos um princípio elementar de higiene, que nós precisamos lavar as mãos. Infelizmente, a grande maior parte das criaturas humanas se esqueceu desse princípio tão básico, que na realidade lá no século XIX foi apontado como sendo uma necessidade, porque as nossas mãos são verdadeiras colônias de bactérias que, se levadas à boca com o alimento que nós ingerimos, pode causar determinados prejuízos ao nosso corpo. Então, nós aprendemos que, na realidade, nós temos que cuidar melhor da nossa saúde física, e as doenças que nós criamos aqui também podem passar pelos problemas e hábitos de higiene, a falta de higiene, né? Então, doenças do espírito, doenças do corpo espiritual e doenças do corpo físico. O Dr. Morrell fala assim, olha, para o espírito, a medicação é uma medicação invariavelmente usando a energia, né? Na época não se usava essa frase, mas é usando o fluido perispiritual ou o fluido espiritual. Então, nós temos esse tratamento, que serve também para o corpo espiritual, que também pode usar o tratamento da homeopatia, pode usar o tratamento do floral, pode usar o tratamento das diferentes variações aí de energização que temos na atualidade, que vai do toque terapêutico americano, as práticas orientais, e temos a medicação alopática, que cuida justamente do corpo. Infelizmente, essa última é aquela que não resolve o problema, porque ela está atacando o efeito, porque a causa invariavelmente está no corpo espiritual ou no corpo físico. Isso é o que o Dr. Morrell fala na sua mensagem. E tem muita fundamentação. Hoje nós estamos vendo que a ciência, pelo menos uma parte dela antes da pandemia, porque tudo passou a ser a preocupação principal, ela considerava que, na realidade, as emoções, elas são fatores determinantes da nossa saúde ou da nossa doença. Existem pesquisas, principalmente, nós temos um amigo lá antigamente estava no Dante Pazanese, era o diretor de pesquisas lá, e hoje ele está no Oswaldo Cruz, o Dr. Álvaro Avezum, companheiro querido lá de Uberaba e que, na realidade, é espírita, né? E na verdade, ele acompanha, porque ele é um homem da pesquisa, né? Diretor de pesquisas. Há muitos anos atrás, há uns 6, 7 anos atrás, ele fez uma palestra lá na instituição onde ele também trabalha, dizendo que em Israel existem muitas conclusivas, na realidade, pesquisas mostrando que a nossa emoção, ela na verdade pode causar a doença, se ela está desestabilizada, desarmonizada, desequilibrada. Mas também ela pode trazer a cura. E como é que ela pode proceder à cura? Bom, uma das coisas tem o nome de fé, né? Que é aquilo que nós falamos há pouco. Na questão 943 do Livro dos Espíritos, nós encontramos uma preciosidade. Nós estamos em 1857, mais ou menos. 943 faz parte daquela última parte do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos, na verdade, não é um, são 4, né? O primeiro, Kardec vai tratar das causas primárias. Questão número 1, o que é Deus? Vai falar sobre o espírito, vai falar sobre a matéria, vai falar sobre uma porção de coisas, a pluralidade dos mundos habitados. No segundo livro, na segunda parte, vai falar sobre o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. Vai falar assim, olha, o espírito, por menos que ele imagine que assim seja, quando encarnado, ele é mais influenciado pelos outros espíritos desencarnados do que imagina. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Na terceira parte, Kardec falou assim para o Espírito da Verdade, escuta, será que seria válido nós pegarmos lá os 10 mandamentos que o Moisés recebeu há 35 séculos lá no Monte Sinai e fazermos uma releitura, uma atualização numa linguagem atual, né? E o Espírito da Verdade falou, é um critério. E aí o Kardec desenvolve as leis morais. São aquelas 10 do Moisés no Monte Sinai, agora vistas de uma forma mais, talvez, adequada à nossa compreensão, e vai terminar com o item perfeição moral, que é a grande meta que nós perseguimos aqui, mesmo que às vezes inconscientemente por enquanto.
E a última parte, que é a quarta, vai falar sobre esperanças e consolações. Aí nós vamos falar de suicídio. Estamos no mês do Setembro Amarelo. Esse mês aqui é consagrado ao combate ao suicídio, porque o volume de pessoas que estão se matando atualmente é uma coisa assim triste de se saber, de se ver, né? Na realidade, isso acontece porque as pessoas perderam um pouquinho as suas referências importantes. Emmanuel fala através do Chico assim: nós somos sombra e luz. Infelizmente a luz em nós está um pouco apagada, prevalece a sombra e nós precisamos acender essa luz. A questão 943 que nós falávamos há pouco, ela é muito interessante, porque o Kardec vai perguntar assim para o Espírito da Verdade, porque é um problema natural, um problema humano, né? Onde nasce o desgosto? Linguagem da época, né? Hoje a gente pergunta, onde nasce a depressão? Onde nasce a tristeza? Onde nasce a melancolia, que também era termo, antes do Freud aparecer na fotografia, a melancolia era o termo usado para identificar esse sintoma emocional chamado depressão na atualidade, que na verdade ganhou esse adjetivo, esse apelido, mais ou menos nos anos 70 do século XX, porque começou a se tornar uma coisa muito comum, né? Depressão. Mas onde nasce o desgosto, que é a mesma coisa? E aí o Espírito da Verdade vai dizer uma coisa muito interessante. Confiram, se puderem, questão 943, Livro dos Espíritos. A razão da depressão são, na verdade, 3. Primeiro, ociosidade. Nós adoramos não fazer nada. Antes da pandemia, a gente só se preocupava em onde vai chegar o próximo feriado prolongado para a gente ficar mais tempo sem fazer nada. Adoramos o momento das férias, antes da pandemia, né? Hoje nós estamos tanto de férias que a gente, na verdade, está até meio que aborrecido, né? Então, ociosidade. E o André Luiz diz a nós, no livro Sinal Verde, olha, mãos desocupadas, pasto para as trevas, a cabeça está cheia de influências. São as notícias, são os comentários, são as expectativas, são muitas vezes a ação do plano espiritual inferior sobre nós. Primeiro item, ociosidade. Segundo item, falta de fé. Se nós olharmos aqueles que estão na faixa dos 30 aos 50 anos hoje, nascidos dos anos 80 para cá, do século 20, nós vamos ver que são criaturas que não tiveram a mesma, talvez, oportunidade que tivemos de receber algum tipo de referencial no que diz respeito à questão da religião ou da espiritualidade, que é um termo mais recente. Então, as pessoas não sabem. Tem gente que não conhece nem o Pai Nosso, tem gente que não sabe o que é uma oração, e a falta de fé é justamente um dos fatores determinantes do número de suicídios violentos, falta de expectativa, falta de perspectiva, coisas que o Espiritismo está nos oferecendo. Então, ociosidade e falta de fé, e terceiro, a saciedade. Eu sou de origem pobre, e na verdade, quando eu era adolescente, lá nos anos 60, na verdade, a casa onde eu vivia era uma casa onde, na verdade, faltava muitas vezes os recursos necessários aí para a gente poder ter uma alimentação adequada. Hoje existe uma fartura muito grande, né? Eu acredito que nosso tempo já se esgotou. Agradecemos aí a oportunidade de termos passado esses minutos por aqui, e que Jesus possa nos abençoar a todos na sequência da nossa jornada. Muita paz. Nós agradecemos ao Luiz Armando por estar conosco aqui, primeira vez na nossa casa, é um prazer recebê-lo, receber todo este ensinamento. Quando nós tínhamos aqui o trabalho presencial, sempre dizia que a palestra é a maior das cirurgias, e veja quanto aprendemos com a palestra. Então, vamos sempre buscar aí as palestras, né, ouvir até o final, porque é um grande tratamento para todos nós. Palestrante de quarta-feira é o Jové Juvencio do Sacramento Júnior, da Casa Centro Espírita Chico Xavier, e o tema O Suicídio e a Loucura. Sexta-feira que vem, palestrante Hélio Delanossi, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, Bem e Mal Sofrer.
Hélio Delanoz, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, Bem e Mal Sofrer. As nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês a importância do seu preparo pela manhã, no dia do seu tratamento. Sempre pedimos aí fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tem o Evangelho, leia um trecho da Bíblia, o Novo Testamento, até adquirir o Evangelho. É importante sempre, todos os dias, fazermos a leitura, um trecho apenas, né? Mas no dia do nosso tratamento é essencial fazermos esta leitura, a ligação com o nosso mentor individual, nosso anjo de guarda, nos preparando. Nós pedimos uma alimentação leve, evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual hoje. E atividade física, pelo menos 2 dias, vamos evitar após o tratamento à noite, quando você for receber o tratamento. Nós pedimos para você deixar uma água para ser fluidificada, pode ser um copo, uma garrafa, uma jarra, para você e para qualquer outra pessoa da família, que esteja necessitado, querendo também receber assistência espiritual. E amanhã pela manhã você faz então já o uso desta água, bebendo sempre um pouquinho, 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. E à medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. O seu preparo é o horário que você for deitar, faça a sua prece, a ligação com o seu mentor, com o Dr. Bezerra de Menezes, o coordenador dos nossos trabalhos, e a equipe de Dr. Hans, que é um médico responsável pela equipe médica aqui da nossa casa. E não deixe terminar esta água. À medida que for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando sempre que não prometemos cura a ninguém. É importante sempre a tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material no dia mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes, equipe Dr. Hans, que possa acompanhar você ou familiar, aquela pessoa que esteja passando, que vai passar por cirurgia, e os mentores estarão dando toda assistência à equipe médica da matéria e deste ente querido ou você estiver que passar por cirurgia. Vá bastante confiante, na certeza de que você vai ter todo o amparo espiritual. Ok? Se ficou alguma dúvida, nós temos o nosso site www.searadasfraternidades.org.br. Tem lá as recomendações para o tratamento, recomendações para o tratamento à distância. Não estamos fazendo presencial e não temos previsão de retornar este ano. Então, à medida que nós vamos assim se retornarmos, nós vamos passando as informações no Face e você vai acompanhando. Enquanto isso, vai fazendo o seu tratamento à distância todas as quartas-feiras ou sexta-feira, todas as sextas, quando você preferir o dia melhor. Ok? Se tiver alguma dúvida também, nós temos o nosso e-mail g.e.searadasfraternidades@bol.com.br. Faça a sua pergunta e nós estaremos também respondendo, dentro do possível, respondendo todas as dúvidas, as perguntas. O programa, aquele que era da rádio, que avisamos sempre aqui todos vocês, todas as quartas e sextas-feiras, que era o programa da Rádio ABC, que não é mais agora, O convidado é Aderbal Sereno e o tema Perdão. Das 8 da manhã às 9h30, através do Facebook Semeando a Boa Nova. Então, você acompanha, faz a sua pergunta, o tema é Perdão. Um grande aprendizado para todos nós, para recebermos aí a cura que nós tanto necessitamos, seja física ou espiritual, estarmos assim abertos para o perdão. Agradecendo sempre vocês pela colaboração com o nosso delivery todas as quartas e sextas-feiras, e amanhã teremos também a nossa feijoada. Então, se você quiser adquirir, entre em contato aí com o telefone aqui da nossa casa,
226-1431, ou o telefone da Fátima, o celular, tem no nosso Face do Grupo Espírita Serra das Fraternidades, e todas as palestras estão lá. Você pode buscar, né, todas as palestras já que passaram, e também no YouTube. Você pode aprender um pouquinho, vai lá buscar aquelas palavras, os temas, né, que você tem afinidade. É sempre importante para nós, né, o momento que você está em casa, ouvindo, é de grande valia, tenho certeza. Todas as segundas-feiras nós temos nosso trabalho de desobsessão, e os trabalhadores estão aí também mentalizando, né? Você que passava pelo tratamento de segunda-feira, tratamento de desobsessão, e você que passa por momentos difíceis aí, né, que nós sempre recebemos aí pessoas ligando, entrando em contato conosco, falando sobre alguns casos, né, de suicídio, loucura, algumas coisas assim. Faça conexão com a casa todas as segundas-feiras às 20 horas, que você receberá assistência espiritual, um tratamento específico, ok? Que Jesus te abençoe, um feliz aí final de semana, um bom tratamento logo mais, e até o próximo encontro na quarta-feira às 19 horas ou sexta-feira às 14 horas. Que Jesus te abençoe, um grande abraço de todos nós aqui da casa. Muita paz.